Olá, eu estou aqui com o pastor Dr. Heraldo Lopes. Ele é doutor em teologia, atualmente é reitor da Universidade Adventista de Moçambique e acabou de apresentar aqui no Simpósio Teológico da UAP, na Argentina, da UAP, aqui na Argentina, uma aula muito interessante sobre a Trindade no livro de Romanos. Aliás, Romanos é o livro que estamos estudando aqui nesse simpósio, alusivo aí aos 500 anos da Reforma Protestante. Professor Heraldo, tudo bem? Tudo bem, Michelson, tudo bem, amigos? Esperamos que, pela graça de Deus, nós possamos aqui juntos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, termos aqui uma compreensão melhor e sermos abençoados pela presença deles no processo e como agentes e, por sua vez, também aqueles que transmitem e fazem de tudo para a salvação do ser humano. Amém. Professor Heraldo, a Bíblia, vamos começar por aí, né? A Bíblia é trinitariana, sim ou não? Depende do que você quer dizer com esse termo. Porque, veja, como um termo sempre vem carregado de significados, nós temos que ver o que significa. Se você for pensar no termo bíblico, a Bíblia apresenta uma divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso é exposto e apresentado. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Okay. Se você for pensar em termos dogmáticos, conforme algumas pessoas cunharam o termo, aí é não. Então, por isso que nós temos que ter cuidado no que diz respeito. Se nós formos ficar no termo bíblico, trindade, divindade, a resposta é sim. Se for ficar conforme alguns termos que foram cunhados por aí, conforme aquele significado, carregado, uma carga filosófica, principalmente essa questão, aí você pode dizer que não. E é por isso que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar a doutrina da Trindade. Porque quando você vai ler a definição da doutrina, conforme o termo que está sendo cunhado, a pessoa diz, não, isso aqui não é bíblico, e é verdade. Mas se a pessoa for ficar no termo simples de Trindade, como sendo divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aí é sim. Resolvido. Já que falamos em Trindade do ponto de vista filosófico, né? Contaminada, quem sabe, com uma cosmovisão, com alguma coisa assim. Trindade bíblica e trindade católica. Há diferença? Há diferença, sim. Há diferença, sim. A trindade bíblica, por sua vez, é estabelecida pela revelação da palavra de Deus. Da maneira como a Bíblia apresenta. Por exemplo, Jesus chegou e disse bem claro, as pessoas têm que ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vimos que só no Novo Testamento há 94. Esse é o estudo que vocês fizeram. Que nós fizemos. Que eu 94 passagens, ou seja, perícopes, na qual é a unidade de pensamento do texto, uma pequena unidade de pensamento do texto, pode conter um ou mais versículos, e essas perícopes mostram claramente os três juntos, atuando em processo de salvação, na justificação, na santificação, na redenção, na manutenção da vida cristã, na questão escatológica, na questão antropológica, eclesiológica. Você vê isso claramente em toda a apresentação da Trindade no Novo Testamento ou da divindade, porque nós usamos o termo intercambiavelmente. Agora, quando você vai para uma formulação católico-romana, ela já vem carregada de termos filosóficos, ela já vem carregada de sequências, por sua vez, não bíblicas, mas já baseadas inclusive na tradição, porque você sabe que existe uma diferença entre a traditio e a revelatio. E, para o católico romano, o que pesa é a traditio. Enquanto que para nós, que temos uma origem protestante e adventista, para nós é o revelatio. Então é o que está revelado ou aquilo que vem pela tradição. Então, essa hora nós divergimos totalmente. Inclusive, então, nunca acuse, desculpe, Michel, mas nunca acuse um adventista de ser trinitariano como os católicos, porque a doutrina trinitariana católica não é aceita por um adventista. Não há como aquela exposição ser aceita. Então, em linhas gerais, quais seriam as diferenças entre essa trindade, da qual alguns dizem que nós bebemos da fonte, né? Mas que não, porque nós defendemos a trindade ou a divindade bíblica, né? Quais seriam, então, em linhas gerais, as principais diferenças entre a divindade segundo a Bíblia e a trindade segundo a Igreja Católica? A trindade segundo a Bíblica, vamos para a fonte, está no fundamento. O fundamento bíblico adventista sai exatamente da revelação. Aquilo como o texto bíblico apresenta, nós aceitamos, na sua simplicidade, na sua totalidade. Enquanto que a doutrina católica romana vai para a tradição para cunhar os termos. Você veja, por exemplo, que lá na doutrina da Trindade católico-romana coloca que Cristo é gerado, não criado. Enquanto que para nós, em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Só aí nós já divergimos logo no papel de Cristo. O outro que, por sua vez, eles colocam o Espírito Santo como tendo uma origem, como se fosse um tipo de sopro. E para nós não colocamos algo muito etéreo, muito, sabe, místico demais. E para nós não, é uma personalidade divina. Características de pessoa. Características pessoais que estão expostas na Bíblia. Então é isso que devemos separar bem. E esses fundamentos, logicamente, são estudos muito mais complexos, existem muito mais diferenças, mas em base.
O romano católico romano, ele baseia-se na tradição para chegar na sua conclusão do que é a Trindade. E com termos, inclusive, tirados muito pesados da filosofia. A Trindade adventista, não. Bíblia, simplesmente, da maneira como é exposta e apresentada, os três ali, para que nós possamos recebê-los, amados e servi-los. Antes de mergulhar especificamente na Bíblia, vamos ainda definindo os termos, né? Triteísmo ou trinitarianismo? Há diferença aí. A gente vê alguns irmãos, às vezes, claro, que até talvez numa inocência, né, teológica, orando, por exemplo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Há um probleminha nessa questão, né? Assim porque é o seguinte, quando você pega, por exemplo, a crença fundamental adventista, você já vai ver logo de cara, assim, logo visível, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê que quando Jesus Cristo mandou que fosse batizado as pessoas, ele não batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é esse o caso. Algumas pessoas confundem o triteísmo, que são três deuses, com a Trindade, que não é isso. Bem diferente. O termo, inclusive, não existia. Foi cunhado exatamente para dizer a triunidade da divindade. A triunidade da divindade é a Trindade. Essa Trindade, por sua vez, que foi um termo cunhado, não emprestado do paganismo, não foi emprestado justamente de todas aquelas religiões triteístas, ou que por sua vez fossem politeístas, não. Mas acontece que foram tirados exatamente da onde? Da revelação bíblica, e foi muito feliz. Eu não tenho dificuldade nenhuma de usar o termo Trindade ou divindade. Define muito bem, porque é uma triunidade da divindade. Eu estaria errado em dizer que Yahweh, ou Jeová, né, ou mesmo Deus, seria o nome da família triuna? Nesse caso, por exemplo, eu colocaria que Yahweh é usado intercambiavelmente. Você vê o Pai é Yahweh, o Filho é Yahweh, e o Espírito Santo também é Yahweh. E isso está bem claro, porque quando nós pegamos Hebreus, por exemplo, 10, 15 e 17, você vai ver lá que o Espírito Santo, quando ele se intitula Senhor, ele usa o termo emprestado, lá derivado do Antigo Testamento, que você vai ver lá Yahweh. Eu deixo uma sugestão para você que está nos assistindo. Alguns textos serão mencionados aqui de passagem. Nós não teremos tempo de abrir a Bíblia e conferi-los, né? Então você pode interromper o vídeo, fazer uma pausa aí, anotar o texto e depois conferir em sua Bíblia, né? Perfeito. Pastor Heraldo, sim. E ao mesmo tempo, os amigos que estão aí, você entre no Google e digite aí, por exemplo, Trindade, Heraldo com H, Preze. Você vai ver lá os 94 textos em Preze, estão disponíveis para você sem nenhum acréscimo, simplesmente o texto bíblico copiado e colado, e você vai ver destacado as três pessoas da divindade juntas. Bem lembrado. Você vai ter também um outro Preze que está lá dizendo a Trindade na Igreja Adventista, que foi exatamente colocado em Preze de um trabalho que o Michelson fez, baseando-se no Matheus Cardoso, e aí nós colocamos em forma de Preze, já para poder facilitar, porque um acrescenta, o outro vai juntando, vamos juntando, fazendo esse consórcio, para poder servir vocês que estão nos ouvindo. Então você vai ver Trindade na Igreja Adventista. E o terceiro é a Trindade nos escritos de Ellen G. White, e a Trindade, ótimo. Heraldo Preze, você vai ver também, porque alguns se baseiam em Evangelho 615, 617. Quero voltar a esse ponto daqui a pouquinho. Que é um texto válido, mas acontece o seguinte... alguém chegou para mim e disse assim, não, vocês só baseiam em Evangelho 615, 617 para provar a Trindade em White. Pois bem, nós pegamos quase uma centena de textos que estão disponíveis ali, em que a Sarah White fala diversas vezes três grandes poderes, três grandes pessoas, as três grandes potestades, e que não são... Three living persons, né? É muito claro. Mas acontece que eu tirei fora do 615, 617 para mostrar que nós temos várias, então dezenas de fontes, e esse trabalho ainda nem chegou na ponta. Enquanto que lá, a Trindade na Bíblia, nós já chegamos a 94, estamos agora vendo os detalhes, que foram exatamente ali até o Apocalipse, mas esse daí de Ellen White e a Trindade, dos textos dela, ainda não arranhamos ainda o tamanho da quantidade de textos que tem. Muito bom. Já que estamos no momento aqui de merchan, divulgação de materiais, sim. Você pode também ir ao criacionismo.com.br, seção downloads, e você vai encontrar lá uma pasta, né, um FTP, com algumas palestras também em PowerPoint sobre a Trindade, ok? Material não falta, né? E tem o livro da CPB também, da Casa Publicadora Brasileira, que é o livro A Trindade, também recomendo a você. Doutor Heraldo, é o seguinte, parece-me que é relativamente fácil você demonstrar que o Pai é Deus, em todas as Escrituras.
Agora, como que eu posso, aqui, repito, é uma conversa rápida, né? Sim. Isso aí mereceria cada um desses tópicos aqui sim. um aprofundamento bem maior. Mas como que eu posso, na Bíblia, demonstrar, primeiramente, que Jesus Cristo também é Deus e depois que o Espírito Santo é Deus? Para os judeus que aceitaram essa verdade, deve ter sido muito complicado, por uma mentalidade bem monoteísta que eles tinham, né? Mas se eles puderam aceitar, como construir esse caminho também para pessoas que de repente hoje têm dúvidas com respeito à triunidade de Deus? Só vai depender de uma atitude em relação à Escritura. Porque, veja, a Igreja Apostólica, principalmente ali os grandes expositores da fé cristã, que deixaram seus escritos ali no Novo Testamento inspirados por Deus. Você veja que eles simplesmente recebiam e transmitiam o que haviam recebido, por inspiração. E é assim que o profeta e o apóstolo, ele fazia ao transmitir o texto bíblico. O que ele recebia, por inspiração ele colocava. Porque a inspiração não é somente no receber, é também exatamente na hora de transmitir. Por quê? A escritura é inspirada como o autor foi inspirado. Nós temos essas duas realidades. Alguns colocam limitando somente ao autor. Só que desculpe, mas acontece que lá diz que toda escritura é inspirada. O texto que vai falar dos autores inspirados é outro. Paulo diz lá em Timóteo, bem claro, toda escritura é inspirada. A escritura é inspirada. E agora o que acontece? Nós temos sim em Pedro que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora nós temos os autores que foram inspirados. E o autor principal, verdadeiro, que está por detrás, obviamente quem é? É Deus. O profeta, ou apóstolo, ou a pessoa que está de transmitir, que foram 40 tipos diferentes, 40 pessoas diferentes, nas mais diferentes profissões, funções e que exerciam, eles agora transmitem essa verdade. E veja que eles têm uma atitude de submissão bem clara. O que Deus recebe, o que Deus transmite, ele recebe. O que ele recebe, ele passa. Então, a mesma atitude devíamos ter. Essa que é a grande lição da Bíblia. Como é que está o texto da maneira como é exposto? Porque, note, Deus já sabe da nossa limitação de linguagem, que a linguagem no face da terra é muito grande, desde a Torre de Babel. Deus já sabe da nossa limitação pelo pecado, Deus já sabe. Deus já sabe nossa limitação pelo fato de nós sermos humanos e Ele divino. Então, portanto, o que diz respeito à salvação não é complicado. Ele coloca da forma mais simples e acessível possível para que pessoas de todos os níveis econômicos, sociais, intelectuais possam ver com clareza o caminho da salvação e não se percam. Então, as coisas da Bíblia são simples. Onde você vê, Michel, as coisas muito complicadas, pode saber que tem ou o diabo ou o ser humano. Porque a Bíblia, por sua vez, diz, né, que o ser humano foi criado de forma reta, mas ele complicou tudo, né? Tudo. Então é bem assim mesmo. É bem assim, porque o caminho da salvação está claro ali. O caminho da salvação mostra claramente uma divindade. Essa divindade você vê um pai que é chamado de pai, você vê alguém que é chamado de filho e o outro que é chamado de espírito. E os três você já vê lá na criação, na origem. Na criação, o Espírito Santo de Deus me fez, o Espírito de Deus pairava. Você vê que justamente ali no Novo Testamento não tem dificuldade de dizer bem claro que ele é o Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você vê que eles expõem, você vê que em nenhum momento eles discutem isso. Você vê que não há nenhum momento debatendo isso, nenhuma explicação sobre isso, simplesmente a exposição. E assim é isso. como na criação é exposto o fato de que Deus criou e pronto. A Bíblia não tem explicação sobre como foi criado. A Bíblia só apresenta. A Bíblia também não explica realmente a divindade, a Bíblia só apresenta a divindade. É assim. É assim. É assim que Deus me mostrou. É assim que Deus me mostrou. E todo aquele que chega perante uma atitude bíblica, de submissão, de obediência e dizer, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O que acontece? Ele simplesmente apresenta essa verdade de maneira que no Novo Testamento isso é tão tranquilo que você veja claramente o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a tarefa que eu vos tenho separado. Ele fala. O amor do Espírito lá em Romanos capítulo 15, 30, ele ama. Ou em Romanos capítulo ele se entristece. Intercede pelas orações. Ele guia, ele concede. Lá em João 14 e João 16, mostra claramente. É só pegar João 14, 16 e perguntar assim, Senhor Jesus. Não é para perguntar para alguma pessoa ou para outra. Só chega assim, Senhor Jesus, o que o Senhor fala a respeito do Espírito? Pega as frases de Jesus, as palavras de Jesus, porque todo seguidor de Jesus se diz cristão. Sim. Então vai lá na fonte. A fonte é Jesus. Quem é o Espírito Santo? Vou enviarei outro Consolador. Entendeu? Ele vos guiará, vos ensinará, vos testificará. Olha só o termo que ele coloca. E se vem outro é porque já tinha um, né? E esse outro tem que ser como aquele um que foi. Em nenhum momento ele coloca como algo etéreo,
como algo baseado numa coisa, sabe, mística. Não, ele coloca naturalmente, eu vim e vou. Eu vou, vem outro. O outro vem e vai ensinar, guiar, consolar, confortar, orientar, ensinar, testemunhar, testificar. Depois disso ainda nós colocamos interceder. Aí depois disso amar. Quer dizer, Jesus vai para o santuário celestial, vai para o santuário e deixa na terra um representante que é tão amoroso, tão poderoso, tão eterno quanto ele mesmo é. Né? Quanto ele mesmo. E o Espírito está conosco. Né? Agora, se eu despersonalizar o Espírito, se eu não entender que ele é Deus, a gente fica aqui realmente como órfãos. E Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei o quê? Órfãos. Quer dizer, ele é um ser pessoal. Agora ele ascende e deixa exatamente um ser não pessoal. Estranho, né? Tá estranho demais, porque não é dessa maneira. Deixa uma energia. Não faz sentido. Né? Tá estranho porque quando ele coloca isso, ele coloca em termos bem pessoais. Se o professor dizer assim, eu vou me desvincular das minhas ideias, eu vou ver o que Jesus falou. Eu vou ver como Paulo falou. Que a Bíblia se interprete a si mesma, aquela, né, na sua simplicidade. Pega lá Romanos 8. Só pergunta assim, o que Paulo falou a respeito do Espírito? Leia você, Romanos 8. Fica aí, 8 de casa, Romanos capítulo 8. Leia lá e diga assim, eu quero saber o que Paulo falou do Espírito. Me diga aqui se é uma força ou é um ser pessoal. Pega lá agora o que Jesus falou do Espírito. Vai lá em São João 14 a 16. Leia para ver a palavra de Jesus. Veja, por exemplo, o que o autor de Hebreus em capítulo 10 fala do Espírito. Veja o que ele diz. Até Apocalipse apresenta a divindade triuna, né? A divindade, sim. Está lá? Está lá. Você vê logo nos capítulos 1 e 2, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Quando você vai lá no Antigo Testamento, em Isaías 41, o que nós temos? Princípio e fim, alfa e ômega. Agora, alfa e ômega são do alfabeto grego, por isso ele usou alfa e ômega. Mas lá no Antigo Testamento está como? Eu sou o princípio e o fim. Perfeito. Ele só acrescenta as letras do alfabeto grego no Novo Testamento, em Apocalipse. Mas acontece que ele diz lá no Antigo, em Isaías, eu sou o princípio e o fim. Quem é? Yahweh, Deus. E aqui, eu sou o princípio e o fim. Quem é? Jesus. E mais, né? Aquele que vive e esteve morto. Que esteve morto. Quem foi? Só teve um que vive e esteve morto, que foi Jesus. Agora, quando você já chega, agora vamos para outra questão. Quando você chega, por exemplo, você que é adventista, que está nos lendo, e você vai pegar Apocalipse 14, que nós temos ali a identidade do remanescente. O DNA. Vamos lá, nós temos a sequência do 12, a perseguição contra a igreja. A 13, a perseguição final dos instrumentos satânicos, das bestas. E quando você vai ver agora as 3 mensagens angélicas, para poder terminar essa mensagem, e você vê agora a ação divina, e você vai ver a reação satânica da perseguição, aí chega exatamente no auge, quando chega aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quando chega nesse ponto, a maioria para, só que o texto não para. A perícope continua na próxima. Assim diz o Espírito. O Espírito vai falar. O que ele fala? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem. Então você tem ali Pai, Filho. Jesus, Filho, e o Espírito Santo falando. Por quê? Os mandamentos de Deus. Fé em Jesus. E o Espírito dizendo, bem-aventurado aquele que permanece firme e descansa no Senhor mesmo em meio à perseguição. O que nós temos então? Na identidade do remanescente, ela é trinitariana. Perfeito. Está lá. Pastor, 94, né? Ocorrências, você, o seu estudo detectou. Até agora, 94, até agora. Poderia mencionar aqui para a gente, quem sabe, 3 ou 4 das principais, assim, que são realmente argumentos contundentes em favor da divindade triuna? Ah, sim. Por exemplo, você pega ali em Romanos um texto que fala sobre o Espírito. O Espírito, aí daqui a pouco ele já coloca Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Você veja claramente que quando ele menciona Espírito, Espírito de Deus e Espírito de Cristo no mesmo verso, eu não estou falando agora em pegar nem 2 ou 3 versos. Por que ele coloca bem claro? Para que ninguém duvide que o mesmo Espírito que ele está falando é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo. E ele é o Espírito. Portanto, ele coloca junto e ao mesmo tempo mantém a identidade dos 3. Está ali, bem claro, irmãos. Outro momento clássico, alguns podem questionar o que quiserem, mas não tem como. A pessoa é batizada em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou usar um outro argumento diferente agora. O grupo que se diz cristão hoje, que tem maior número de perseguidores no mundo, e que por sua vez eles são contra a doutrina da Trindade, é exatamente o Testemunho de Jeová. Agora você vai em qualquer livro do Testemunho de Jeová e pergunta, eles são batizados em nome de quem? São batizados em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Me diga uma coisa, se o grupo que mais se opõe à Trindade não ousa batizar um membro deles que não seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda testemunha de Jeová é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os maiores opositores não ousam duvidar de que aquele texto é realmente válido, e inclusive para eles. Ainda que eles não aceitem a divindade do Espírito e nem a divindade de Cristo, eles não ousam desobedecer o que Cristo, por sua vez, diz. Nós temos esse texto também. Outro que eu mencionei, que é muito forte para você ver, os três juntos, é exatamente quando nós chegamos ali na identidade do remanescente. Por que é forte? Porque para nós que somos adventistas, que temos a identidade nossa, se você vê o texto e vê os três juntos, você vai ver que exatamente está tendo um rótulo intencional da parte de Deus. Eles são fiéis aos mandamentos, têm a fé em Jesus e seguem a guia e têm o poder de Espírito para permanecerem firmes em meio à perseguição. Por quê? Para você guardar o mandamento de Deus. E você manter a fé em Jesus, tem um probleminha aí. Como é que você consegue, em meio à perseguição, guardar o mandamento de Deus e ter a fé em Jesus? É por causa, sim, diz o Espírito. O Espírito Santo fala com eles, o Espírito Santo os conforta e os motiva a continuar. Então nós vemos três agora aqui, podemos mencionar temos 94, mas acontece uma questão de tempo, posso mencionar rapidamente esses três, para que a gente fique vendo. Olha, nós temos aqui a identidade do Espírito juntos, porque são intercambiáveis. Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos quais, em nome deles, nós somos batizados. E nós temos agora também a identidade do remanescente, sendo uma identidade trinitária. O que me ocorre também, pastor, é que a missão adventista, né, do remanescente nesses últimos dias é proclamar as três mensagens angélicas. Proclamar as três mensagens. E lá no âmago delas está adorar a Deus, né, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, que Deus é esse? Você vai a Gênesis e você percebe esse Deus, o Criador do universo, o Criador do sábado, né, está lá também, né, no âmago das três mensagens. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus, no Novo Testamento, João 8, né, em outros textos mais, se identifica como sendo o eu sou, os judeus entenderam muito bem isso, quiseram até apedrejá-lo. E pessoas hoje não entendem isso. Né? E por que apedrejá-lo? Porque se ele fosse realmente um homem apenas, era uma blasfêmia. Nós cremos que não foi blasfêmia porque ele é Deus. E simplesmente assim. Né? Então, essa doutrina faz toda a diferença, né, em nossa percepção de Deus, nossa aproximação dele. Né? E é justamente com isso que eu queria encerrar, pastor Heraldo. Que diferença faz realmente, né, para um cristão crer num Deus triuno ou não? É a mesma diferença de você crer na Bíblia ou não. Porque se você justamente crê em Deus, você tem que crer na sua palavra. E em como ela o apresenta. Caso contrário, você vai ter o quê? Quem é que está estabelecendo a fonte da autoridade? É Deus ou é você? Então agora você vai ser seletista, no qual você seleciona o que você quer crer? Ou você aceita o que ele diz que é? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e não uma parte é inspirada por Deus. A Bíblia apresenta exatamente essa verdade, como outras verdades. E mostra claramente que, por sua vez, eles atuam na salvação. Eles, por sua vez, conduzem o processo da salvação e eles mantêm esse processo. Ellen White, por exemplo, quando ela vai falar naquele texto sobre as três pessoas, Three Living People, o texto fala o seguinte, que a vitória só é possível pela atuação das três pessoas da divindade. E essas três pessoas é que vão colaborar para que o crente consiga viver o quê? A vida cristã. Alguns grupos falam tanto sobre perfeição, perfeccionismo, sobre essas coisas, mas tem que lembrar que vitória sobre o pecado só é possível através da atuação das três pessoas da divindade. E o texto está lá bem claro de Ellen White. Então, qualquer pessoa que se diz que tem uma meta de viver uma vida de perfeição, ela tem que se submeter à Trindade. Porque é isso que White colocou bem claro. Outra questão é a seguinte... Só um detalhe, pastor. Eu fiz questão, estive por duas ocasiões, no White State, né, na sede mundial da nossa igreja, onde estão os documentos originais, né, os manuscritos, né, de Ellen White. E eu fiz questão de ver, né, no caso, esse texto que é reproduzido no Evangelismo, né, lindo, né, com a letrinha de Ellen White lá, né, Three Living Person, né, The Heavenly Trio, né, a divindade, né, celestial. Então, assim, não tem como fugir disso, né? Por mais que alguns tentem distorcer, dizer que não, Ellen White não era trinitariana, isso é um absurdo, né? E é difícil porque é o seguinte, mesmo que a pessoa chegue e diga o seguinte, não, mas espera um pouquinho, tá lá dentro, eles alteraram o texto, só tem um problema, naquele trabalho lá do Mateus Cardoso, e que nós agora pegamos, copiamos, pegamos a foto
do livro que foi publicado no tempo dela, lá 1800 e tanto, colocamos a cópia para dizer o seguinte, isso foi alterado agora então, tá bom, mas aí explica como é que nós temos um livro da época dela. E todos os livros que eram publicados eram revisados por ela enquanto estava viva. Estava viva, Então. e tem a data lá, e o texto tá o mesmo. Então é bom que a pessoa tome cuidado quando for inventar mentira, porque devido ao fato que hoje nós temos provas documentais e contra provas de fatos não há argumentos. E mentira é pecado? E vem de quem? Do pai da mentira? É. Então, quando você pega o documento lá, e está lá no Preze, como eu falei para vocês, sobre a Trindade e a Igreja Adventista, você vai lá, você vai ver a cópia, você vai ver a foto acessível para você, você vai dizer, nossa, está escrito aqui a data, e o livro está lá. Quer dizer, não é somente uma questão de você pegar o documento, porque alguém vai dizer, não, foi alterado, ele está dentro, eles fazem qualquer coisa. Sim, mas e o livro que foi publicado no tempo dela, que nós temos a cópia e a prova do tempo dela, que continua também com o mesmo texto? Aí a prova se torna o quê? Irrefutável. Sim. Irrefutável. Geraldo, muito obrigado pela disposição, né, de gravar esse vídeo com a gente aqui. E que fique aqui como uma espécie de provocação para você, né? Estude a sua Bíblia. Se você é um adventista também, estude os livros de Ellen White, né? Vendo o seu contexto. Eu tenho certeza que ao se aprofundar no assunto da divindade, né? No assunto de quem é Deus, você vai se apaixonar ainda mais por esse Deus maravilhoso, né? Você vai se apaixonar cada vez mais por Jesus, que é a revelação máxima de Deus aqui entre os seres humanos, né? E vai ter uma experiência especial com Ele. Mas tente se despir, né, de preconceitos, de filosofias e vá à Bíblia como ela é. Ok? Sim. E outra, você vai ver uma coisa interessante. Na hora em que você pega os textos da maneira como estão, não há como. É aquilo que a Igreja Adventista ensina. Agora, na hora em que você começa a escolher os textos que você quer, aí as tendências e as ideias vão. E é um caminho perigoso, né? Bota perigoso nisso, porque o Winston se torna o quê? Uma pessoa seletiva. E esse é o problema, amigo. Aceite a revelação de Deus como está. Simplesmente ela é clara, ela é simples, ela é objetiva e vai te conduzir exatamente por esse caminho. Por este povo que nós vemos que está defendendo a verdade, sustentando a verdade, é que, por sua vez, eu quero convidar você a fazer parte desse povo que, graças a Deus, estuda a Bíblia, que tem a revelação profética e que, por sua vez, faz de tudo para segui-la da melhor maneira possível, conforme nós temos revelado. Amém. Seja também um adventista, participe conosco e que Deus o abençoe. Grande abraço a você, que Deus te abençoe.